Jesus, quero te agradecer pela vida do pastor Francisco, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida dele e através dele. Toma ele nas tuas mãos essa noite, usa ele poderosamente, Senhor, que a tua palavra tenha livre curso neste lugar, e nós como ouvintes, como boa terra, nós vamos receber a semente da tua palavra, e vamos produzir até 100 vezes mais, para a glória do Senhor. Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua casa, a tua família, tudo que pertence a ele, para a glória do teu nome. Declaramos a cobertura do teu sangue, Senhor, e recebemos o teu filho com ações de graça, te entregando toda a honra e toda a glória, desde agora e para todos sempre, amém e amém. Senhor Jesus, aplauda o Senhor pela vida do pastor Francisco. Pode sentar, irmão. Meus irmãos, recebam a parte de Jesus. É motivo de alegria. Eu tô que nem vara verde aqui, tô tremendo. Meu Deus. Mas não é medo, é temor. Aleluia. A gente sabe que o Senhor, Ele é bom em todo tempo, não é isso? Aleluia. Que nessa noite o Senhor possa falar fortemente ao coração de cada um. Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir ele. Abrir a mente para que a palavra possa penetrar e fazer efeito, a qual é lançada. Aleluia. Não se preocupe com o que está lá fora. Se preocupe aqui dentro. E eu creio que o Senhor, Ele vai de encontro à minha e à tua necessidade, porque Ele supre elas. Aleluia. Na sexta-feira, a pastora Maria, ela trouxe uma palavra genuína, onde aquela menina, ela foi poupada. Por algum motivo, Deus poupou a vida daquela menina, porque lá na frente ela ia ser útil para alguma coisa. Naquele tempo, naquela época, aquela palavra foi a vida de Esther, e ela foi bem sucedida naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Na sexta-feira, a irmã Anne trouxe uma palavra também que nos motivou e nos proporcionou um pouco da porção. Eu peguei a minha porção. Aleluia. E isso me faz ser o que eu sou hoje, um amante da palavra de Deus. Aleluia. O mundo pode estar caos, mas eu estou dando risada, irmão, porque eu confio no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. No domingo nós tivemos um excepcional agir de Deus aqui, do Espírito Santo, aquele mover genuíno. Irmão, aquele que abriu o coração, ele viu, ele sentiu o Espírito Santo agir e mover dentro de si. Coisa linda, coisa gostosa quando a gente permite esse mover, pastor. Aleluia. Na segunda-feira, a irmã Débora também trouxe uma palavra que veio de encontro naquele momento. Aleluia. Isso para nós é gratificante ouvir Deus falar com cada um de nós. Mas aquela palavra foi para aquele dia. Perdeu aquele que não veio, mas aquele que veio, ele soube tomar proveito daquilo que foi mencionado através da serva do Senhor. Irmão, não adianta só viver, nós temos que pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui e nos capacita. Tem que pôr em prática, para que possamos viver. Se não pôr em prática, não vai viver, irmão. Aleluia. E ontem a irmã Gal, ela trouxe uma palavra, irmão, livro de Isaías, capítulo 6, um profeta levantado em uma época muito difícil, um caos tremendo, e a palavra que o Senhor colocou em meu coração é a mesma do culto na minha casa, no meu lar, aleluia, de quinta-feira. Livro de Isaías, capítulo 26, e eu tomei posse disso, irmão, porque o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração, através desta palavra. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 26,
verso 1 até o 4. Aleluia. Amém? Aleluia. Essa passagem ela é um cântico de louvor. Aleluia. Naquele dia, este cântico será entoado a Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheira. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Aleluia. Alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu, todavia, confiarei no Senhor, aquele que fez os céus e a terra e tudo que dela há. Aleluia, inclusive eu e você. Aleluia. E essa palavra ela falou fortemente ao meu coração, irmão. Aleluia, porque a gente estabelece e a gente vê duas cidades, Judá em um caos, Jerusalém da mesma forma. E a gente vê que uma nação forte de um lado, a outra de outro lado, Babilônia e Ciro. De outro lado, duas potências mundiais sobre guerra, oprimindo as nações menores, tomando tudo. Aleluia. E Deus levanta o profeta Isaías nessa época. Aleluia. Um momento de político, que envolvia política. Aleluia. Isaías, comovido com aquilo, ele consulta a Deus e vai ao templo. E ali ele tem um encontro real com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter esse encontro real com Deus, irmão. Se você ainda não teve, procure ter. Aleluia, procure ter essa intimidade com o Senhor, aonde Ele possa te revelar. Aleluia, onde Ele possa te propor. Aleluia, onde Ele possa endireitar as tuas veredas. Aleluia. Isso é gratificante. E ele saiu dali convicto, irmão. O profeta Isaías saiu dali convicto, determinado a fazer a vontade do Senhor, porque ele teve, aleluia, aquilo que um dia muitas pessoas esperavam ter, mas não tiveram. A Bíblia vai falar de um homem de Deus, o profeta Eli. Deus fala com Samuel. O profeta Eli espera a vida dele inteira para ouvir a voz do Senhor, mas Samuel, um menino, ouve a voz do Senhor. Aleluia. E a princípio ele é criticado por isso, mas o Senhor, Ele escolhe a quem quer, irmão. Aleluia. Não nós escolhemos, mas Deus é que nos escolheu. E Ele preparou esse dia para que eu e você estivéssemos aqui. Aleluia, ouvir aquilo que Ele tem para falar comigo e com você. Para nós é certeza, é convicção. Assim como a palavra do Senhor, ela foi nos mencionada aqui. Eu quero frisar o capítulo 3, irmão. Tu, ó Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia, eu quero frisar esse versículo. A confiança, irmão, ela gera determinação. Aleluia, e a determinação ela gera atitude. E é nesse mover que Deus quer nos ver, irmão. Não parado, mas se movendo. Aleluia, porque o que há de vir virá e não tardará, irmão. Tome posse daquilo que o Senhor te prometeu. Aleluia, mas esteja preparado para que esse dia aconteça. Aleluia, você possa desfrutar, que nem já foi dito, das bênçãos do Senhor. Aleluia, porque nós fomos levantados para essa geração, para esse tempo, para levar a palavra do Senhor.
Aleluia. E que a nossa voz ela possa ecoar, irmão, aos quatro cantos, não só dessa cidade, mas do mundo. Aleluia. Porque tem propósito através da minha vida e da tua vida. Existe uma promessa estabelecida pelo Senhor. Aleluia. Lá quando a gente levantou as mãos cansadas e fizemos a confissão de fé. Aleluia. Ali foi estabelecida uma promessa. Eu me recordo até hoje. Um dia de culto de Santa Ceia. Eu fui convidado. Aleluia. Cheguei lá, o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus. Dia 7 de junho de 2007. Aleluia. E graças a Deus eu estou firme até hoje. Aleluia. E não chicoteio em dois pensamentos, irmão. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção de que foi o Senhor que me chamou. Aleluia. Para um propósito. Não para uma obra grande. Aleluia. Mas por uma determinação, aonde a qual Ele vê em mim capacidade de ir levar essa palavra. Assim como os irmãos também foram levantados, chamados e escolhidos para esse tempo e para essa geração, para levar essa palavra, irmão. Aleluia. Nós possamos confiar no Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Já passei muitas situações onde requeriu a minha fé, e eu usei ela, e eu fui bem sucedido, porque eu confiei no Senhor, eu depositei a minha confiança no Senhor. Aleluia. Passava por uma situação e Deus usa uma pessoa para me perguntar: irmão, o que é que tu quer que Deus te faça hoje? Não é amanhã e nem ontem, é hoje. Naquilo me tocou, irmão. Naquilo me tocou e me comoveu. Aonde eu pensei, a Érica estava com enfermidade, com câncer na época. Aí eu pensei, a cura da minha filha. Aleluia. E isso foi alcançado. Eu vivi isso aí. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Recebi outra promessa do Senhor. Aleluia. Nesse mesmo dia que eu confessei a Jesus, o pregador parou e olhou para mim e disse que a minha vitória era a vitória da igreja, e a vitória da igreja seria a minha vitória. Pastor Daniel, isso é gratificante, porque a minha vitória é a vitória da igreja, e a vitória da igreja é a minha vitória. A Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorar com quem chora. Aleluia. A Bíblia também diz para a gente partilhar as nossas necessidades aos santos. Quem é os santos? Somos nós, irmão. Somos nós. Aleluia. Porque Deus ele vai usar alguém para nos estender a mão. Não é aí fora, é aqui dentro, irmão. Aleluia. Que possamos confiar no Senhor plenamente, irmão. Passei uma semana orando a Deus. Já contei isso aqui, mas tem alguém aqui que não ouviu isso. Passei uma semana orando a Deus. Estava com 2 talões de água atrasado. Faltava R$2,65. A lotérica não recebe, faltando esse valor. Passei uma semana orando, e eu não tinha de onde tirar. Eu estava desempregado. Eu disse: Senhor, e agora? Chegou no sábado. Orei o sábado todinho. Quando deu 6 horas da tarde, eu disse: eu vou na fé. Desci ali na CUP, ali onde tem a igreja católica ali. Desci, parei no ponto do ônibus, do trólebus. Meu querido, eu não vi uma alma vivente passando ali naquele momento. Se eu disser que eu vi, eu estou mentindo. Mas eu vi alguém jogando as moedinhas para cima, e as moedas caíram no chão enrolando. 2 caiu do lado, 2 caiu do outro lado da pista. Eu vi as moedas, pastor. Eu peguei as moedas. De um lado caiu R$1,50. Do outro lado caiu R$1,15. Aí eu peguei as moedas e fui pagar meu talão de luz. Com aquele sorrisão Colgate.
Aleluia, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aí eu fiz que nem o profeta Isaías, irmão. Aleluia. É gratificante, irmão. Aleluia. Porque em ti confia. Irmão, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, você sabe o que é isso, irmão? É uma determinação onde a gente coloca toda a nossa confiança no Senhor. Não importa a luta, o problema que eu e você estejam passando. Tudo que tem um começo tem um fim. Aleluia. A luta ela não vai permanecer para sempre, irmão. Ela vai nos fortalecer. E quando chegar no final, pode ter certeza que você vai dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor, aleluia, me pôs de pé. Isso, irmão, é depositar a confiança no Senhor. Porque Ele tudo pode, irmão. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. E o profeta Isaías, ele foi levantado nessa época para falar, para motivar, para trazer às pessoas a essência, aos remanescentes. Aleluia. Para que eles tivessem a vitória. Aleluia. Mas tinha outras pessoas com outros pensamentos. Aleluia. De se aliar à Síria. De se aliar. Aleluia. E eles optaram pela segunda opinião. Aí foi a decadência. Aleluia. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor colocar no meu e no teu coração, irmão, possa ter certeza que no tempo certo Ele vai agir. Nem antes e nem depois. É na hora certa. O salmista Davi, ele fala: esperei com paciência no Senhor, irmão. Irmão, aleluia. Imagine um homem sucedido financeiramente, e nem o nosso pastor aliás falou de Jó. Um homem bem sucedido naquela época, perder tudo e não blasfemar contra Deus. Aleluia. Imagine aí, irmão, Deus restituindo tudo aquilo que ele tinha perdido em dobro. Em dobro. Aí entra Jesus na oferta: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vem, corrói, e o ladrão vem e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu. Aleluia. Ora manto e decanta lamanai. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Irmão, se vocês soubessem a quentura, o fogo que está subindo aqui. Aleluia. Aí entra um outro personagem muito interessante. Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir de encontro a ti. Venha, Pedro. Pedro, ele não olha para a dificuldade do vento. O vento existia, estava lá, a tempestade. Mas ele não olhou para o vento. Ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus. E ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele começa a observar a dificuldade, o problema, ele começa a afundar. Esse é um defeito nosso, irmão. Aleluia. Olhar para o problema e para a dificuldade. E isso, aleluia, faz com que ele cresça mais. E a nossa fé diminui. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a nossa fé seja exercitada, vivificada, aleluia, diante dele e diante da dificuldade, para que a gente possa alcançar a vitória. A vitória não está em mim, não está no irmão, não. A vitória está em Cristo, irmão. A nossa vitória está em Cristo. Aleluia. Nós somos bem-aventurados,
porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor, porque só Ele tem a resposta para tudo, só Ele sabe de tudo, só Ele sabe o tempo certo e a hora certa. Aleluia. E quando muitos nós queremos algo para ontem, isso nos frustra, muitas das vezes nos tira da presença do Senhor. Aleluia. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente faça que nem Isaías aqui, ó, depositar nossa confiança toda nele. Aleluia. Para que Ele possa agir de acordo com a vontade dEle e o querer dEle. Aleluia. Irmão. Aleluia. Endireitai as veredas, irmão. Endireitai as veredas. Aleluia. Isso nos move, nos faz entender, aleluia, que o Senhor, Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida. Aleluia. Naquela época o Senhor, Ele não perdeu o controle da situação daquela época. Ele queria que o povo se voltasse a Ele. Ele queria que o povo reconhecesse de que sem Ele não seriam nada. Aleluia. Até hoje o Senhor quer isso. Irmão, eu sem Cristo, sem Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Uma folha seca que o vento leva para onde quer. Aleluia. Mas eu com Deus, eu com Cristo, irmão, eu sou mais do que vencedor no nome dEle. Você também é mais do que vencedor no nome dEle. Não desista de quem nunca desistiu de você, irmão. Aleluia. Se você chegou até aqui, irmão, porque Deus permitiu. Deus permitiu você, nós chegarmos até aqui, irmão. Aleluia. Vai ter testemunho. Escute só o que eu estou dizendo hoje. Pastor, tem irmãos que vai testificar disso aqui. Dessa campanha do mês de julho, né? Mês de julho. Não só mês de julho, irmão, mas de todo o resto do ano. Aleluia. Que possamos viver plenamente uma vida santa, reta, dedicada ao Senhor, não pelo que Ele possa nos fazer, mas pelo que Ele é, irmão, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Eu tenho plena convicção, aleluia, de que Deus é na minha vida. Deus é na minha vida. Deus é na vida dos irmãos também. Porque se não fosse, não estariam aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite, nesse dia de hoje. Aleluia. Muitas das vezes o livramento que Deus nos dá, alguns a gente nem vê, nem percebe. Aleluia. Eu estava no ponto do ônibus 5 horas da manhã. Aí eu ouvi aquela voz: sai daí. Eu fiquei olhando para um lado e para o outro. Sai daí. Coisa da minha cabeça. Sai daí. Aí do lado no ponto onde eu pego o ônibus, em frente à CUP, lá tem um ponto de táxi. Aí eu saí do ponto, fui lá para o ponto do táxi, fiquei lá observando. Aí o trólebus chegou, a mulher desceu e foi. Quando o ônibus foi, os caras chegou junto e saltou a mulher. A mulher que vinha de Santos, uma consulta no quarteirão da saúde. Levaram o dinheiro da mulher todinho. As coisas que ela vinha trazendo, levaram tudo. E ela entrou em pranto ali. Lá vai eu aconselhar a mulher lá. Meu Deus. É isso que o Senhor quer de nós, irmão. Essa intimidade, ouvir a voz do Senhor. 3 horas da manhã o Senhor me desperta. 3 horas da manhã. Levanta que eu quero falar contigo. Levanta que eu quero falar contigo. 3 horas da manhã. Eu acordei atordoado. A minha esposa falou: tu tá doido, tu tá louco. Aí eu deitei de novo, dormi. Aí levanta que eu quero falar contigo. Aí eu me despertei, dobrei o joelho no chão, botei a cara no pó. Irmão, pense numa presença
gloriosa que eu senti naquele dia. Pense numa coisa linda que eu ouvi de Deus naquele dia. E o Senhor, Ele requer essa intimidade nossa, irmão. O Senhor, Ele requer essa intimidade. Você é santo, irmão. Nós somos santos. Nós somos uma nação eleita, sacerdotal, escolhida pelo Senhor. Para nós isso é gratificante, irmão. Saber que Deus nos escolheu. Aleluia. Poderia ter escolhido o vizinho da direita, da esquerda, outra pessoa. Mas Ele te escolheu, Ele me escolheu. Procure ter essa intimidade. Isaías, ele teve um encontro com o Senhor no templo. Ele teve um encontro com o Senhor no templo. Ele ouviu Deus falar com ele. Aleluia. Quando o Senhor te despertar na madrugada, irmão, não hesite. Se levante, dobre o joelho, fale com Ele. Aleluia. Agora faça que nem Samuel. Fala que o teu servo vos ouve. Aleluia. Amém? Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Vamos levar nossos pensamentos ao céu agora nesse momento? Vamos falar com o papai. Você sabia que é o único ser que está sempre pronto para nos ouvir é Deus? Qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite, é só Ele que está sempre pronto para nos ouvir. É só Deus. E Ele está pronto nesse momento para te ouvir. Abra o teu coração nesse momento aí. Se derrame na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado. Aleluia por tudo aquilo que o Senhor possa prover sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqui está um povo eleito. Aleluia, escolhido por Ti, Senhor. Pai, eu te peço neste momento, aonde o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade, a cada situação, Senhor. Aleluia, mas que seja feito no Teu tempo e na Tua hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Como ministro e proclamador do Teu Evangelho, Senhor, eu repreendo todo o mal, toda a artimanha do adversário, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, sobre essa casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Repreende o devorador, o cortador e migrador, Senhor. Em nome de Jesus, o purgão, Senhor. E tudo aquilo que vem para impedir o Teu agir e Teu mover, Senhor. Que possamos ser bem-sucedidos do que o Senhor colocar em nossos corações, mas sabendo que o Senhor vai à frente, aleluia, nos proporcionando a vitória, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita cada lar, cada família aqui representada, Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, aleluia, assim como foi dita, Senhor, abençoa de uma forma linda e gloriosa, Senhor, sem medida, sacudida e recalcada, Senhor, aleluia, que possamos viver o Teu novo, que possamos viver a Tua promessa, Senhor, que possamos testificar das Tuas maravilhas, Senhor, é que eu te peço neste momento, em nome de Jesus, Pai, amém? Dê uma melhor salva de palmas para Jesus. Se você puder, diga para o teu irmão.